Olá, minhas amigas, meus amigos, que bom poder retornar ao nosso debate. Verdadeiramente, eu espero que esse nosso debate esteja conduzindo a todos ao sentido do espírito crítico para a autocrítica. Vamos ampliar então as nossas dúvidas. Dúvidas, além de perturbarem, ou no bom sentido, a nossa consciência, elas nos empurram para o conhecimento. Mas é certo que a ampliação do conhecimento somente alcançará sua plenitude caso deflagre em nosso interior o autoconhecimento. Só descobrindo como efetivamente somos, quem somos e o que pretendemos conosco mesmos, é que efetivamente alcançaremos o verdadeiro sentido do autoconhecimento e a liberdade de agirmos dentro de nossas próprias convicções, desde que não nos permitamos manipulação. Simples assim. Você age e pensa como todas as pessoas? Neste vídeo que estou apresentando, eu recomendaria até para minha mãe, para ajudá-la a deixar de agir de maneira mecânica em suas decisões. Então, eu vou dizer para vocês o que eu diria à minha família hoje se eles me perguntassem sobre como ser crítico e autocrítico. Bom, primeiro, eu tenho a certeza absoluta de que nunca estaremos sós. Nossas ações estão unidas em torno de uma forma de pensar, de agir dentro do meio social em que vivemos. Ou seja, recebemos essas impressões, canalizamos para o nosso consciente, estudamos todas elas e aplicamos. Portanto, nós vivemos dentro de um processo de ajuda constante, permanente. Outra questão é a ideia de justiça. Nós não somos favoráveis à prática da injustiça. Porque quando praticamos a injustiça, nós dividimos direitos, obrigações, liberdades, nós eliminamos o princípio da igualdade, nós destruímos a intenção de amarmos o nosso próximo, de sermos solidários, de termos a certeza de que estamos todos na mesma caminhada. E por fim, obviamente, o sentido de romantizarmos um pouco a nossa vida, para tornarmos ela mais atraente, mais tranquila, mais aceitável diante de todas as transformações e complicações que nos cercam no dia a dia. Então, eu colocaria a questão da seguinte forma: que conselho você daria sobre tudo o que foi apresentado até aqui? Sobre tudo que nós colocamos nos vídeos anteriores? Que conselho você daria? Como é que você se colocaria? Qual é a tua posição diante dessa questão que estamos abordando? Feito isso, vamos então adiante. O aprofundamento da ideologia da ilusão, quando se traz para a realidade humana, pode produzir a massificação. Esse fenômeno ocorre porque o todo está inserido na totalidade da dinâmica do agir. Ou seja, todos pensam e agem como todo. E se descomprometem com a ética, rompendo progressivamente os padrões da moralidade. A automatização do pensar e do agir é o mundo da aparência. Nos conduz ao mundo da aparência. Nos conduz ao hedonismo que se alia à permissividade, porque assim nada é contestável. Salvo aquele que projeta a contestação, seja porque está marginalizado e assim padece, ou porque busca um novo modo de viver. A persuasão é um componente ideológico da ilusão ou é um instrumento da insensatez? Isso nos remete ao entendimento, à busca da compreensão sobre o reflexo condicionado, que é o que nós vamos ver agora na sequência. Antes de prosseguirmos, eu vou trazer Ivan Pavlov. Em 1883, doutorou-se em estudos sobre os novos sentidos dos nervos atuando no coração, onde procurou entender os princípios básicos do funcionamento do sistema nervoso. Foi a partir daí que ele descobriu cientificamente que o sistema nervoso atuava de forma dominante sobre o sistema digestivo, abrindo caminhos para o surgimento de uma nova ciência, a ciência dos reflexos condicionados. Para o conhecimento científico sobre o reflexo condicionado, Pavlov observou os estímulos dados a um cão, quando colocava em frente o alimento, constatando os processos de salivação quando estimulado, produzindo modificações digestivas conforme
o exemplo que eu vou passar a seguir. Se tocarmos a campainha e em seguida mostrarmos a carne, dando o cão, e fizermos isso repetidamente, depois de um certo número de vezes, o simples tocar a campainha provoca a salivação do animal, preparando o seu aparelho digestivo para receber a carne. A campainha, então, torna-se um sinal da carne que virá depois. Qual a conclusão científica, então, que ele nos trouxe? Para o surgimento de um reflexo condicionado, há diversas condições, sendo elas a apresentação de repetidas vezes do agente indiferente com estímulo incondicionado. O agente indiferente deve proceder em pouco tempo o estímulo incondicionado. A inexistência naquele momento de outros estímulos que possam provocar inibição de causa externa. É necessária a repetição periódica do reflexo condicionado para que ele se mantenha presente em toda a ação que o cão vai verificar, né? Reflexo condicionado, então, o que é? É o estímulo indiferente combinado por aquele que é capaz de ativar um reflexo incondicionado, gerando uma resposta incondicionada e depois de algum tempo, o estímulo indiferente por si só é capaz de provocar respostas que podem então serem consideradas como condicionadas. Não há estranheza alguma nisso. São a aprendizagem e a resposta inseridas em um processo de conhecimento que associa o esforço ao reforço, apresentando-se como provável estímulo. As realidades adversas, muitas vezes incomuns e distintas, se unem para a mesma direção. Eu quero me dar o direito de colocar um exemplo muito recente que estamos vivendo nesse momento no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Criou-se recentemente uma nova tecnologia chamada metaverso, que, em conceito, afirma que pretende melhorar a conectividade humana por meio de junções entre realidade virtual, realidade aumentada e a internet. Veja como se dá o bastidor do metaverso. O indivíduo desconhece tudo sobre o metaverso. O procurador não tem meios naturais para estimulá-lo ao novo convívio digital. Contudo, reconhece que os efeitos da internet e seus diversos dispositivos irão gerar estímulos. É preciso, então, apenas desenvolver o caminho para que o novo instrumento seja reconhecido e acessado, transformando-se no novo meio de convivência digital. O criador do metaverso, conhecendo os efeitos da influência vindo da internet, a maneira como as ideias são dispostas, geradas e aplicadas, coletivizando interesses e necessidades, passam a motivar o desconhecido. É indispensável a criação de reflexos psíquicos que eliminem as velhas tendências, paixões e abstrações, apresentando recursos que retirem deles os efeitos pretendidos. É preciso criar um processo de aprendizagem. Veja que interessante a relação entre o reflexo condicionado e o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem é o que se conhece como reflexo inato ou não condicionado. O conhecimento, uma vez obtido, precisa estar vinculado a incitações que correlacionam os efeitos do objeto, possíveis benefícios trazidos por ele, o objeto, canalizando a aprendizagem à resposta por meio de repetições, estabelecendo reforço, os efeitos do objeto com o estímulo que são os benefícios trazidos. A persuasão como paradigma do reflexo condicionado. Vamos aqui, dando prosseguimento, procurando estabelecer uma relação entre persuadir e manipular. Persuadir, dentro do enaltecimento moral, não pode ser entendido como um instrumento de ilusão. Em seu sentido maior, é parte da crença, e é o valor moral, e da convicção, e é a prática das atitudes. O que a prática tem revelado, na verdade, é a sedução de comportamentos e opiniões, que produzem alterações na tomada de consciência sobre determinadas coisas ou fatos. Veja que interessante a relação entre o reflexo condicionado e o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem é o que se conhece como reflexo inato ou não condicionado. O conhecimento, uma vez obtido, precisa estar vinculado a incitações que correlacionam os efeitos do objeto, possíveis benefícios trazidos por ele, o objeto, canalizando a aprendizagem à resposta por meio de repetições, estabelecendo reforço, os efeitos do objeto com o estímulo que são os benefícios trazidos. Não há a livre preocupação de se questionar
estabelecer um senso crítico, fazer autocrítica. Não existe isso. É o pensamento de um, que normalmente é um líder, e que todos seguem. Isso se dá porque sempre há aquele indivíduo, aquele grupo de indivíduos que, ao pretenderem tal conduta, buscam induzir alguém a acreditar e a aceitar uma determinada ideia. Por essa razão é que o comportamento de massa são privilegiados e sustentados por determinados grupos a fim de que sejam gerados benefícios, frutos da conveniência e da conivência daqueles que detêm o poder. Para que tal procedimento se sustente no meio social, é necessário que prevaleça a desinformação, a deseducação, a deturpação de valores para que os detentores do poder consigam agrupar as classes desprivilegiadas em celas de plena ignorância absoluta, silenciadas pelo desejo de ter. Porque os pensamentos se modificam ao longo do tempo. Óbvio, a relação de se pensar e como pensar, pensamento no seu todo, é fruto da cultura, das crenças, dos valores, dos hábitos, costumes, da tradição, do sistema legislativo, da religiosidade. Nada é estático, tudo está em perfeito movimento, mas é aí que muitas vezes reside o perigo. Não afirmei que há interesses na desinformação, na deseducação e na destruição de valores? Por isso que modificar pensamentos e formas de agir muitas vezes tem ligação direta com estratégias de manipulações que produzam influências sobre as decisões, sobre as escolhas. É o que nos orienta e nos ensina William James Durant, em seu livro História da Filosofia, publicado em 1959. Ao afirmar que o sistema mercantilista se vale da passividade racional da alma humana vinculada à memória para desenvolver e aplicar a persuasão no sentido de se estabelecer o desejo de se tirar vantagem, criando o instinto de se criar vantagens. Deduzimos disso, então, que a persuasão pode ser um instrumento de administração da vantagem. É fundamental conceituarmos persuasão. Persuadir tem relação com influenciar. É isso que vamos, então, verificar agora. Conforme o dicionário Caldas-Aulet, persuadir se vale das seguintes características: levar alguém a acreditar, aceitar ou decidir sobre algo. Levar alguém a fazer algo. Fazer alguém ter certeza, por exemplo, de que algo estava errado. Levar a certeza, a convicção ao ânimo de alguém. Mostrar a importância, a necessidade ou a conveniência de se acreditar em algo. Evidentemente que o primeiro a ser persuadido, quem persuade. Fica evidente, portanto, que o sentido entre linhas do termo persuadir é o ato de convencer. Não para menos que o ato de convencer pode não construir a intenção de enganar alguém, contudo não se isenta o desejo de se tirar alguma vantagem. Os procedimentos para se tirar vantagem por meio da persuasão são inúmeros. A principal técnica que se vale às organizações é o uso do marketing. Qual é o papel do marketing? Ele busca informações sobre os hábitos e os costumes de uma pessoa destinados a identificar interesses, buscando compreender como seus mecanismos atingem a consciência de uma pessoa para criar estímulos, criar necessidades e desejos. Nós estamos falando, por enquanto, na direção mercantilista, mas a criação de necessidades ultrapassa esse segmento. Veremos isso mais adiante. Todavia, o que trazemos ao debate é como os mecanismos de marketing atingem a consciência de uma pessoa, seja na qualidade de consumidora ou não. Por isso, os estímulos, as formas de estímulos são elementos, são os instrumentos que provocam o convencimento e providenciam as vantagens para quem produz os estímulos. Precisamos, portanto, ampliar um pouco mais a compreensão de como o marketing funciona, procede, quais são os mecanismos que utiliza. Isso será produto dos próximos vídeos. Obrigado por chegarmos até aqui e espero então que tenhamos alcançado os nossos objetivos.